Antenhas. Assalamu alaikum jamajul. Como a bosta. Amessa direito. Alile. Caseque. Cameriago quinti. Lodi Barbosa. Dionilton, bom dia, bom dia, bom dia. Gosto de sair de cama. Gosto de sair de cama. Ontem tarde dormir. Tô querendo pupar na não cana a dormir. 4 horas de madrugada praticamente quando dormi. Beijos, querida. Beijos, Ludi Barbosa. Beijos. Seco, bom dia. Fábio Tropan. Bom dia, Fábio Tropan. Vou comentar. Não toca. Tonilson DJ. Tonilson, Tony. Beijinhos, botou no olho mal. Ele bloqueou sem querer. Obrigado. Leni Mendes. Bisu, Xeri. Bisu. Daniel Sobrinho Neto, beijos. Fala, mandar beijos. Maria Mbalo, bom dia. Nada que tem mundo, nada que tem. Nada para não vai com outro som. Nada que tem maneira que eu não recebi só assim. Bom, dormitário. Só a mim, dormitário, corre cedo. Vamos falar, boa coisa de Ju. Antes de ainda, vou ver lembrando, bom. Vou lembrar como nunca estou sabendo mostrar o rosto na direita, porque o Facebook bloqueia. Porque não continua a guerra até a hoje. Mas aqui o último como vacina corre trabalho, não esqueci não. Não esqueci. O Malika falou que ainda não era teu gosto, ué. Bom, nós não vacina vira depois. Mas não vai para essencial, só manca ter o tempo, ou se são folga, para ver nada trabalhar amanhã, sábado, domingo, por aí. Então logo é descanso. Bom dia, beijos a vós tudo, beijos do fundo do coração a vós tudo. Yeah? Então aquilo não vai direito, assunto, para quem pode sair. Para fazer vida. Ok, esse jogo que ando, como não ia adiante, eu vou rir não toque. Tudo o que aqui fazer e pedir autorização desde o ano passado, mas como você vê a mim, Maria, que importa. Nada, nunca importa. Que cubinho já só, maneira cubinho, se para bem, se para mal, se para gozo, se para brincadeira, se para seriedade, para mim tudo está dando igual. Boa. Então se tem pecadores uma preta no mundo, e falso, e que tem. Único, e a missão. Nada, e malo, e bem, para mim está dando só bem. Bom, não, para um país que anda na boca de mulheradas, esse para nós, especial para nós. E bom porque não del próprio. Eu olhei. Não ouvi de Juquendo. A bosca que olha linda. É Juquendo, esse. Bom, ok. E a gente esse Juquendo, som muito bonito, publicar na minha página. Quem colocou hoje por YouTube lá, para ver para que não perder tempo, não quero repetir mais. Nada que tem. Grande som, muito bonito, rapaz muito talentoso. Não havia desse algumas músicas, maquetes, muito bonito. E tá pega texto. Mas não vai direto direto assunto, caso, rádio e canal Voz 15 na diáspora ou no mundo, por aí. Chernobyl. Vou apenas explicar rápido o que é que passa. O ecobarro de Chernobyl, que causa que eu não. A mim manda boa voz própria. Se vou acompanhar a publicação de Carlos Santiago, vou dizer como é para mim. A minha principal alvo. Doutora, eu sou gozo. E barrari para chamar Tarzan, nada que tem que não romba pito. E foram bons momentos, nunca pude negar. Logo nisso que eu gosto dele, que dá palha de bobra. Nunca pude negar, não passa bons anos junto, não jumbai, não ajuda outro a abrir coisa ali. Não ajuda mulheres, que menos, como pode falar, não, para cambiar para aquele lado. Não ajuda certas mulheres que têm certas dificuldades,
né? Não ajuda eles, se ajuda tio até ou se tem que contar reconhecido para aquilo. Em dinheiro todo aqui engarrando, por uma me. Suma que vou na comício, na coisa de 22 na Lisboa. Gente esgarrando de idade, ninguém mais me tá chegando e fala preta. Ah, não, nunca por não esqueceu, porque que nada que tenha gente, se cada noite chama Tarzan e cada noite chama Tarzan, solução tem para tudo coisa. Buna viaja chama Tarzan, pul na mala bubai kel, nada que tem, kana rumba pito. Se sansan kana funciona, na dormir na jungo son chama Tarzan, até itu ajudar o próprio para estimular. A boca tem bu Tarzan, bu sansan na casa, suma coisa juquendo fala. Bom, e foram bons momentos, sim, perteado pedra, encontramos. Parece que uma coisa de gente realiza, gente giro, é que giro já bocado, é que giro. Bom, não vai naquele que interessa para não perder tempo, mister vai coisa direto de tal de Cherno de Madame Z15, esse canal de Madame Z15, mister pôr na pôr para não poder ouvir, para não poder responder partes que tocam, para responder Pinóquio, porque Cherno é Pinóquio, com todo o respeito, não na coisa para consada, na sério, muito breve. Oh, desculpa. Yeah. Carlos Santiago, minha Tiago, embora não acaba. E trocam para Polônia de Bra. E faz publicação salveiro anteontem, ok? Uma coisa assim, nunca lembro. Então, nessa publicação que faz, gente vai comentar aqui normal. Se publicou uma coisa, toda gente tem que comentar que é misto. Mas sim diz que se como na post de Carlos Santiago, desde o início, desde o primeiro dia que Carlos Santiago entrou na rede social, quando nós estava lá, desde o início, sempre conta. Nas publicações, e está pedindo para que ninguém insulta. Sem palavras obscenas. Mas parece como a voz de Madame Z15, que sabe que é aquilo. O diplomado, como dizem, ele é formado e diplomado, e não menospreza ativistas, né, sobretudo a mim. Cherno, não sei se você vê, mas Carlos Santiago sempre conta a gente como insulto. Na post de Carlos Santiago, ninguém está mandando nenhuma merda. Só uma coisa não mandar-lhe à vontade. Que faz agora porra. Vou falar como a gente vai na coisa mal. A mim, coisa. Talvez tenha aqui dia com comentar, não coisa, nenhum insulto, ninguém que coisa. Que é que deu Chernobyl? Porque preta fala com canal Voz da Diáspora, com o canal Bantaba. Rádio Bantaba ou televisão Bantaba. Minha comentário está lá. Vou eu aqui posto, vou não olhar. Então, como Tiago Canatra. Carlos Santiago Canatral, ninguém me muito menos a mim que tá nada com pô, já sabe boi, que sabe boi, que é o problema. Vamos falar com o canal Voz da Diáspora, Rádio Bantaba ou televisão Bantaba e canal de Madame G15, que lá como fala, Cherno, não repete mais. Voz da Diáspora e de Z15. O que é que tem? Nada que tem, Cherno. Todo gente se vê como que nome, ela bota nela só para farsa, para disfarçar. E só para disfarçar. Anda para pensar como gente tula. Não luta para abrir o olho de gente, a voz não luta para ficar gente olho. Para bom benefício. Bom dizer cedo falso, bom para sinicaria. Mundo muda tempo e outro. Botou na Cherno papel, manga de coisa assim, papel nada que nada. E dá tiro na si próprio pé. Não, nunca vai com o Carlos Santiago, nunca vai não com o tio eles demais, gosta de minha música de mim, que eu quero assim, bubana dedica bu polon de bra, não, gosto que mais cabanão com, nunca vai não com, não entende? Quero não? Jobi na minha post, boa jobi na minha post, assim como manga de bolsa, olha, boa publicações como assim, trazem outro, a minha senhora que rebenta, não pam, vai, trazem outro. Puntal, a boa vou falar na budreto como, quero não? Para de, anco a mal de tapale, motiane. Di male moƴƴani man taƴere ñamami goro kutene balde kata konta mintire de balde ri jinti orgulhoso kam misti fala kuma ki outros casedo kin ko di ser ba muntru sem balo mai ka tudo balo claro balo dizer mara cabeça la eles bunantili a boy garandi po bin sintali bu nervo buna lupi buna calura buna rinca uju porque bu si como panhado com boca na carne bu panhado com boca na botija nya comentário ko deu bu canal Cherno na repete mais Voz da Diáspora Cherninha. O teu canal, a Voz da Diáspora, é canal do Helder Vaz, é canal de Madame G15, não, Z15, Cherno. E canal de Madame, ponto, nada que tem. Vou panhar reiba, que caminho fala, porque ninguém quer cobrar mal. Vou referir o mandandito, Cherno, amiga de dito, nunca tem do rosto, vou dizer cara feia, com tá cobrado, tudo era preta feia, não tá dando ali. Nunca tem perfil falso.
não tem perfis com que usa com outro nome, mas não está considerado falso, porque dia que lá tenta entrar nele, suma que pode entrar na luna. Creio que não é problema, certo? Tá para nascer dia que como vou tomar ali na busca palavras, suma aí fala não tá gagueja. Mas não tá gagueja, vou bater na chin só patarata, ou bater na mesma tecla, vou na baia diante, vou riba atrás, o cabo para contar tudo. Como vou explicar? Vou explicar nada, certo? Vou pati. Ah? Coisas com papel contraditórios. Bu vai diante, bu riba atrás, bu confessa, bu desconfessa, bu marca, bu desmarca. A gente que apanha na pé de bu direito. Um abina bu direito até 4 horas madrugada ontem. Yeah? Vou falar como ativista, bu primeiro rebaixando, vou falar como bu cata coba. É coba. Mas bu coba no cerno. Bu coba na primeira parte de direito, bu coba no tem um dia que bu fala assim como se bu junta com porco bu tá como fora. Minha gente, rodapé, bo ajudando. Que lá é elogio. Se você juntar com porcos, você come forel. Vou contando. Alguém que fala como ele é diplomata, ele é profissional, ele é jornalista, salveiro profissional, ele é diplomado. Mas você não vai usar esse tipo de termo agora. Você cobra na mal, quer na minha preta, no fim de parte que eu estou tocando. Você cobra no mal, você farta, você sigue. Você vai adiante, você vai atrás. Você tem que falar. A mim não cobra porque não estou cobra mal. Não. Não tem aqui tempo. Mas você está na rede social. Para lembrar então, rede social, tudo que está ali da cara. Ainda que toca tudo guinense, como põe o nome de guinense, como eu falei, voz de diáspora. A minha diáspora, esses que estão de diáspora, não fazem parte, não têm direito de responder, não têm direito de comentar, porque nós é diáspora, nós é povo. Alguém fala em um bias, não, confusão de mim com gente de insulto, sim. Com gente de Luxemburgo, hoje fala como gente de Luxemburgo tudo tem coronavírus, não sei que como falar como nós quanto tempo que conta aquela só gosto que nem contar eu não prepara para ir marcha e falam assim como preta nunca mais que boto na chamanya nome na rede social assim que falar só se contra boca na rede social só se contra boca toca na que juntando a bobo toca na que juntando bobi no exato momento que na faltando dias para bem de que não vai bobim que não vale para tanta gente para que a gente vai na chamar o nome porque você está ali. Vou fazer parte de tudo que está na rede social ali. Ainda mais se falar com o povo e para diáspora, se nós que a minha diáspora, meu povo, não respondi, não comenta. A gente comenta, a gente responde, coisa deu. Coisa deu porque não meteu o dedo dentro do chaga, certo? O canal, sim, dizer 15. E acabou, se a boa dizer 15, a boa dizer 15 que leva o problema. Mas o canal dizer 15, sim, senhor, ele madem. A boa partidário, a boa falso, a boa cínico, certo? Acabou de dizer que a boa cobram primeiro. Vou falar como ativista lá na Holanda. Não, como é que falei ainda? E tentei enaltecer essa cabeça, certo? Na verdade, vou pendurar a cabeça lá na Paula Suma Sancho, lá no último pó. Anda quem que bo, certo? Quem que canal de diáspora? Para não precisar dele. Vou falar não precisar dele. Certo? Só minha canal, a minha preta ficha, mas canal de diáspora 500 bias, certo? Minha canal de mim, esse direito que não fazer assim. E mais o canal 500 bias, certo? Porque minha canal, 5 dias tem o nome de diáspora. Porque não é que tudo gente está entra. Não é que tudo gente está papel que miste. Sem limitações, sem nada. Desde que o bocana coba mal. A mim não tem partido, certo? A mim que está na política, vou chamar outros nomes de outros colegas para enaltecer eles. Sim, senhor, que é verdade, que eu falo, mas não tem nada a ver, eu quero misturar, o papel só patarata. Ok? De minha canal de mim, mas de boa, certo? E mais você uma canal de manga de outros gente que eu falei, toma só o telefone e sim, tem na papel, toque como é na papel sacalata, e na gagueja. Quem que gagueja? É normal para o gagueja, é normal para o pirri alguma palavra, é normal para o iara, tudo é humano, certo? Só que se põe quanto perfeição que tem. Ninguém é perfeito. É normal para iara, na conversa é normal para outro iara, tudo é normal. Então, o que o papel foi muito baixo. Coisas de baixo nível, para você sentar na rede social, panhado, isso mora com panhado na montrondade, na termi. Aquilo que acontece com o panhão na montrondade. Não panhão, não comentário, eu vou falar, pera arriba mais, vou falar com afinal, é importante, sabe o que é importante, um caso que é importante, Carlos Santiago fazia um caso que pergunta, Carlos Santiago que fazia pergunta, que pergunta lá, e por para nós, e que fazia a boa. Bom, bora esse vídeo como se giro um bocado, se alguém sutar com limão, esse só exemplo, dá o limão, mas dá o que toma aqui limão, vou aproveitar, vou permitir, vou fazer limonada, sumo. Carlos Santiago dá na resteira,
e dá pam, a volta mal eu não faz, porque o que você responde, Tiano? Se você responde, você não arrepende, você não sai na rede social, você não sei como não terá olho. Você miste confusão, você miste. Lembra agora o miste vai fazer política na Guiné? Ah, não pera, botle. Não na raca, arquivos tem. Tudo que é culpa apenas julgou amanhã. Para você que pensa, vai fazer política para nós, que povo. Não na pera, botle na rede social, Tiano. Toma muito cuidado. Toma cuidado com termos que não usa para certos gente. Minha nome preta ficha. E que ativista de Holanda fala rapaz lá na Itália como para ligar canal de voz de diáspora. Anta pouco fala como o canal e voz de diáspora. Minha gente, vou pera empanha tá boa pé. Vou lembrar dia que o rapaz que sai de Itália vai pedir passaporte na, aliás que vai embaixada. Com esse tal de canal de Madame Z15, que é do Cherno, voz de diáspora, ou voz de Madame Z15 na diáspora, estava lá. Vou lembrar aqui dia que direito facido, com esse Cherno. Então foi aqui mesmo dia que o rapaz ligando de Itália. Um rapaz ligando, cara chama esse nome, daqui na fala preta, tem paciência, a voz que não fiança, não me se para ajudar no chegando mensagem, e tem a ver com passaportes. E fala assim, liga Armando Conte-Cunda, meu amigo Conte. E falam preta, liga Armando Conte-Cunda, mas nunca consegui. E foi sem sucesso. Gosto de fiança na boa, ali bem para mim ajudar, pode ajudar, como que é por ajudar, pode ajudar passando a mensagem, para ver como é que é por ajudar para coisas de passaporte. Que mesmo dia me falar, boia, vai na rede social, gostar de certeza, acompanha o canal Voz de Diáspora. É na papia coisas de passaporte, pensa como é justo. É na papia coisas de passaporte e vai acompanhar, o óbvio que é que não falar coisas de passaporte, a mim nunca por ajudar. Nunca por ajudar. Não falar, agora se a mim que falar, se eu falar, me falar para ilegal. Quero não vou contar mentira. A mim que falar para ilegal, me falar para ilegal Voz de Diáspora. Se a boca está com o telefone de Voz de Diáspora, que é o problema lá. Nunca se vê para ilegal Voz de Diáspora, porque aquilo que trabalha de Voz de Diáspora e falar do diáspora. Diáspora aqui falar, mas se uma civic uma bustana mentira, é como anda. Fala o teu pai contar barrari, fulas que está contando mentira, fulas orgulhoso que está contando mentira, fulas de barrari. Bonantin, o canal e Voz de Diáspora, sabe para falar na rapaz para liga, o quer não ajuda não em que canal para lá, tanto que o canal tem como mais que outro. Que o canal mais outro canal ali na rede social, ele tem, Cherno. O canal que mais canal de ninguém ali na rede social, o canal que mais canal de preta ficha na rede social. Cherno, vou falar que gente faz para Guiné. Salvo erro. Não tenta, você não memória das coisas, nunca toma nota de nada. Que gente faz para Guiné? Para gente me respondeu, a mim não respondeu, parte que toca. Cherno, que a minha preta não dá para Guiné, sim está no partido, sim faz parte do partido, sim faz parte de PGC. Cherno, e mais 500 que acaba vou fazer para Guiné, Cherno. Boca fascinada para Guiné, mostrando prova. Que é que eu vou fazer para Guiné? Que é que eu vou fazer para Guiné? Boca fascinada para Guiné, então vou fascinar para Guiné para mais outros gente. Para mami, para mais aqueles que estão na roda pé, para mais outros gente. Ou se uma gente que está bem rede social para bem sinta para contar o que é fazer. Se uma gente que está bem rede social para bem sinta para mostrar seu diploma, curso que é fazer, formação que é fazer, bom entender como bom mais gente, bom dar valor, bom respeitar só quem está bem e contar com a minha doutor. A mim faz isso, a mim faz aquilo outro. Quero ninguém que tem necessidade de bem contar aquilo ali. Ninguém que tem necessidade de sinta para contar quem quiser ou quem quer ser, não trata gente de como tudo gente lá então como ativista. Quero se o homem fica bom, inveja na homem fica bom, Cherninho. E fica bom. Homem quer de ser invejoso, homem quer de ser o Montrus, Pinóquio, homem quer de ser o que lá. Ok, o homem foca no trabalho, pensa vai fazer carreira política amanhã, para que ela saia, né? Coisas de, porque, bona queima, coisa, bufita. E mal ali na rede social, acabou de isso não para o boca. Acabou de isso não para o boca, se eu falar como no, como aqui fala, como nós estamos na denegribu imagem. Qual imagem de boca não é denegribu? Coisa. Toco a mim, por exemplo, a mim preta na bimpa bim denegrir imagem de quem? Ali na rede social. De quem? Cherno. Bu pape mangas de coisas, bu botan dito chomang, bu falou como a bota choma no nome de alguém, a boca se mas mentira que bu conta porque boca choma nome, um vídeo canto, boca choma nome de preta. Para matar para aqui outra parte. Assim talvez me vai mostrar você na gravar para ficar Cherno porque se para bo importante ali para ficar para boa olhar como mentira que bu conta tudo que conta e mentira bu cobano bu lepsino bu insultando tudo. O menino falou como o cara está insultando. Na pera, para responder, porque a mim que tem negócio tempo que é coisas de responder. E a minha foco e trabalho, minha vida,
Nha foco Guiné-Bissau Unidade Nacional e para unir povos de Guiné Castelo mas nem número nhamaras. Nha foco e para vai Genebra dia 24 de setembro para nós chamar para trombada de setembro chubila para no balo lutar para no país. Que lá que é prioridade, certo? E que sim tá bate boca com chacoalista ali montro sim da riba de quila na conta mentira na tapa gente ujo. Bu canal e canal de 15. Qual que problema, certo? Ba que charmina ba acudiu. Buscar na privado não mandou o nome completo, ao contrário de que gente não fala. Não mandou o nome completo, a direção e tudo, o que a mim respondeu. Como a canal de farsa, canal de Madame G15. Eu não esqueci esse ponto mais importante. Bu conta como bu dá cobertura de mangas de eventos na Guiné-Bissau. Bu fala, bu canal de partido, mentiroso Pinóquio. Bu canal de partido, mas bu dá cobertura na passado. Bu dá bu chama na cuidamada que des minha gente, que chama, que dá cobertura. Mas contende? Mandou uma carta oficial para que coberturas tudo cobrar. Mandou uma carta oficial e falou Chernobyl, bem como o canal. Se mandou, se prova, Chernobyl não retira tudo o que me fala. Convidou para Chernobyl, eu vi na minha página, em publicar tudo ontem madrugada, onde como fazia também mesmo pergunta ontem. Que coberturas tudo que dá, Chernobyl. Mostrando convite que vou falar do canal Voz da Diáspora, bem, para contar mentira. Bu cumprido, bu garante para buscar só uma canha na metade para botar conta mentira para meninos pôr na metade ali na rede social. Não na pôr na metade não despio, só que tomar cuidado. Bu combinado não? Não. Não entendi já. Porque gosto, só aqui fala, canal Voz da Diáspora, lanta com se pé, pois é dinheiro, nunca se que gosto na custo de povo. Gosto para recuperar o dinheiro. Que a nós comandar para criar o canal. Quem quer buscar dinheiro a custa de povo ali na rede social a me contra. Hoje eu não queria o canal, ninguém que falou não queria. Eu queria para unir povo suma que eu conta me entregue que eu unir desuni porque a boa partidário, botar chama não quem que eu miste. Que elas catabila, ok? Portanto, e mentira. Chama banana, convida o cerno. Manda o carta oficial, bo chama canal, mas bo bu cabeça lá riba que boca que sibi não de custa né. Mas quem que é boss? Mas quem que é boss para gente de partido ba chama, cerno? Quem que é? Quem que é, cerno? Qual popularidade ou qual povo que botene para mais preta, para mais outros gente ali na rede social, ok? Bocadinho nem estava na rede social porque eu vou falar com uma boa profissional, a boa diplomado, a boa em casa que você agora não fazer ativismo conosco, não menospreza. Ali na rede social, por que ele é ativismo que não faz? De Madame Z15. Gosto de me recuperar dinheiro de coisa. Então, gosto de me para PGC, para a comissão organizadora de PGC, para mandar o carta, para falar o canal Voz da Diáspora, não convidou bem para moeda por aí cair. Para moeda por aí cair. A gente que aqui me se conta claro, e me se gosta de bater cobra. Canal Voz da Diáspora, para o chamar, e tem que bater cobra, ou é como a falar para mandar mensagem, aqui lá, está tudo limpo. E confessa que ele de Madame Z15. Aí terá exemplo na deputados que muda, esses traidores de pátrias que muda, cabalidos que baila, tudo isso, aquilo tudo é uma forma de tentar consolar se cabeça para falar como se aquelas vai, e por caminho também vai. Claro, ninguém quer ter nada, lei por direito, certo? Mas acabou contar mentira no nome de povo, no nome de diáspora, por caminho diáspora. Primeiro que não respondeu a mim. Ativista de PGC, só me contar chamado embora, sempre então falar, amiga ativista, a minha defensora, ativista de domingo, Simões Pereira. Jesus! A minha ativista de domingo, Simões Pereira, não defende PGC unha com dente, defende ativistas de PGC unha com dente. Querno? Não está chamado ativista, não está curinha, povo, conforme que é chamado, não cureles. Não can afirma para me falar, no público, não conquista com o sol, não une, não luta para Guiné-Bissau, para chamar preta, ativista, para me falar, amiga ativista. Se eu falar em PGC, não está falando, amiga de PGC ainda. Uma série de PGC renovado, que ela sempre empapiada. Nunca está arriba atrás. Militante no cartão, porque para respeito de gente de PGC, gente garante que o tamanho ele é bom para militante e falam preta. E que tem quem que nascer um militante para mabo. Que ele é reconhecimento, não está guarda-se. Para boa, tem um de como tem educação. Militante no cartão ali, certo? Bona falar de ativista na Holanda. Ativista na Holanda, ali de domingo, Simões Pereira, que o PGC suma conta falar de mim. Meu nome é Preta Fiche. Preta de DSP, certo? Chamam para nome. Buka barro, bu falou, chama nome, buka chama nome. Bu sinta, bu conta mentira, bu na calura, bu na lupi, bu na falar outro tagagja. A mim preta anga tagagja. E pode ser que tem falhas na palavra, que normal, que tudo gente tá falha. Querno, bu sabe quanto tempo que a missa na terra branco?
mas suma ngama nya criol. Não tem orgulho de não de cambim. Não tem orgulho de não de campadido. Cerno, parece que consi, mas vou conseguir agora, você vê. Muito bem quem na trata de. Que ela faz com que tudo que é cami preta na faz fácil na criol. Tudo que é que na fácil na criol porque ngama nya criol. Não tem orgulho de Guiné-Bissau. Não tem orgulho de ser o filho de Guiné-Bissau. Não tem orgulho de ser o filho de Fula com Pepel. Não tem orgulho de ser família humilde de padido na paunca lá na mato lá. Cerno. Mas minha mentalidade, cerno, contene. Talvez boca chiga nem metade que ela para o bem sinta para falar como buna menosprezar ativista. E cá ninguém. E a mim que está aqui. Cerno. O por chamar de nome como isto. Sinta na diploma, um catena diploma, cerno, boca civil. A mim catena obrigação de sinta na rede social para mostrar ninguém a diploma, cerno. Se olha filho de Guiné diplomado, não estou contente. Filho de Guiné com bem rede social e conta como ele doutor, ele engenheiro, ele que outro, não estou contente. Mas a mim catena obrigação de contar ninguém que canseiro. Tudo gente se pessoa como está trabalhar. E depois, não trabalha, quer brincadeira, cerno. E que trabalha com talento, não sou boba fazer, cerno. Porque talento não sou como eu farto para trabalho. Depois que eu contar trabalhar, e áreas, e tem coisas diferentes. Árvore com manga de ramos. Cada quem tem nem que aqui está fácil. Cada quem está fazendo que aqui pode. Cerno. Cabo volta menosprezar ativista. Ou seja, cabo volta sinta para tentar para um base porque você arrepende amargamente na terra na rede social. Se você duvida. Se você duvida, cerno, faz direito, você bim de força comigo. Tia coalista bandido. Você vai nas 15, vai. Mas para tirar nome de voz de diáspora. Na embaixada de Guiné-Bissau, que entrevista com o que teatro que vai fazer com o colega de profissão bandido tapalle, tarpaceiro, são eldervash, que está tendo cara, são mongoloides, assim, são mongoloides assim. Você vai entrevistar só eldervash.